Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula falamos sobre coeficiente de variação, que é também uma medida de dispersão, mais uma maneira de você analisar a dispersão, a variabilidade de dados coletados, tá bem? Johnny, mais uma, viu? Eu achei que a variância, o desvio padrão já tava bom para nós. Para que mais uma? Porque na verdade existem mais situações que nós precisamos levar em consideração. Lembre que na aula anterior eu falei assim para você. Ó, para você conseguir, para que você possa usar o desvio padrão para comparar populações, eu tenho duas ou até mais populações. E eu quero saber qual é mais homogênea, valores próximos, qual é mais heterogênea, valores diferentes. E eu posso usar o desvio padrão se, e somente se, as médias forem iguais. Se todas as populações em estudo tiverem a mesma média, através do desvio padrão eu saberei, matematicamente falando, qual é mais dispersa, qual é menos dispersa, isto é, mais concentrada. E aí uma pergunta que fica é a seguinte, tá, entendi. Mas e se as médias forem diferentes? Quem que eu uso? Não pode ser o desvio padrão, não. É a variância? Não, porque a variância e o desvio padrão, quando você pode usar uma, pode usar outra. Porque o desvio padrão vem da variância. O desvio padrão é fruto da variância. Se eu tô falando que o desvio padrão só se aplica quando a média é igual, a variância idem. A variância é a mesma coisa. Ora, o desvio padrão saiu da variância. Eu só posso usar o desvio padrão quando as médias são iguais. Consequência, eu só vou usar a variância quando as médias forem iguais. Lembre que o desvio padrão só foi criado e a única diferença dele, o único fato que difere o desvio padrão da variância é que a variância tem a unidade quadrada, o que é um problema, e o desvio padrão tem a mesma unidade da variável. O exemplo que eu dei foi o seguinte: se eu faço uma pesquisa sobre idade, e eu coleto várias idades, certo? E a média fica 20 anos. Se eu calculo a variância e, por exemplo, a variância dá 3 anos, não é 3 anos, é 3 anos ao quadrado. Eu não consigo fazer uma relação, uma análise concreta do que significa 3 anos ao quadrado. Se eu faço uma pesquisa sobre, sei lá, tempo de espera numa fila, e aí a média virou 20 minutos. E a variância, vamos supor aqui, 5 minutos ao quadrado, porque é sempre quadrado a variância. 5 minutos quadrados. O que é 5 minutos quadrados? Não tem nenhum significado. Aí você extrai a raiz quadrada e vira o desvio padrão. Perceba que essa é a única diferença da variância com o desvio padrão. A variância sempre tem unidade ao quadrado. O desvio padrão sempre tem unidade normal. Então, fiz uma pesquisa. Vou dar um exemplo bobo aqui. Fiz uma pesquisa. A média é 100. E a variância foi 25. A pesquisa é sobre tempo de demora para atendimento num posto de saúde, num posto público de saúde, no hospital público de saúde. Muito bem? Aí, o tempo de espera, média, 100 minutos. Variância, 25 minutos ao quadrado. Não entendi nada. Desvio padrão, 5 minutos. Se a média é em minutos, o desvio padrão também é em minutos. Se a média é em hora, o desvio padrão também é em hora. Se a média é idade em anos, o desvio padrão também é em anos. É a única diferença que ele tem com a variância. Mas o momento de você aplicar é o mesmo. Quando você aplica o desvio padrão, poderia ter aplicado a variância. Quando você não pode aplicar o desvio padrão, não poderia ter aplicado a variância. E eu volto na pergunta que eu fiz. Suponha que eu tenha várias populações, todas com médias diferentes. E eu tenho por objetivo saber qual delas é mais homogênea, qual é mais heterogênea. Quem que eu uso? Não é o desvio padrão. Não pode ser a variância. Quem que eu uso?
coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa. Relativa porque é em relação a algo, é em relação a alguém. E ela tem por finalidade, ela tem por maior finalidade, comparar populações cujas médias são diferentes. É sobre isso que eu falo agora e eu coloco em sua tela coeficiente de variação. E aí a definição formal é essa aqui, ó. Para que você calcule o coeficiente de variação, você sempre pega o desvio padrão, divide pelo valor da média. Como assim, Johnny? Moleza, olha só isso aqui, ó. Se eu tenho para você tipo de caixa 1, 2 e 3. Primeira caixa, média 50, desvio padrão 15. Vou fazer aqui para você o coeficiente de variação. Suponha que eu quero que você diga para mim, para a caixa número 1, na caixa número 1, qual é o coeficiente de variação? Você então lembre o seguinte, o coeficiente de variação sempre é calculado por desvio padrão dividindo pelo valor da média. O coeficiente de variação vai ser igual. Na caixa número 1, o desvio padrão é 15, a média é 50. Fica 15 dividido por 50. O coeficiente de variação vai ser igual. 15 dividido por 50 tem como resposta 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 30%. O coeficiente de variação, como você percebeu, ele pode ser uma fração, ele pode ser um número com vírgula, ou ele pode ser um percentual. Em matemática, em física, em estatística, onde quer que você esteja, a palavra coeficiente sempre significa que você pode transformar em percentual caso você queira. Grava isso. Coeficiente é um número que, caso você queira, você pode transformá-lo em percentual, porque terá sentido, fará sentido transformá-lo em percentual, tá bem? Então, quando eu falo para você que o coeficiente de variação é 0,3, não tem problema você colocar 30%, é a mesma coisa. Veja que o que eu fiz foi, peguei o desvio padrão, dividi pelo valor da média, certo? Quando você fala sobre isso aqui, quando você fala sobre o coeficiente de variação, é sempre importante que você veja o seguinte, ele é um coeficiente, ele é uma medida de dispersão relativa. Por que relativa? Porque ele é em relação à média. A palavra relativa vem de relação com algo, é em relação a algo. Quando você pega o desvio padrão e divide pela média, significa eu estou olhando o desvio padrão, mas levando a média em consideração, porque você pense bem, uma coisa é eu falar assim, ó, média 2.000, desvio padrão 40. Então, peraí, o desvio padrão é 40, a média é 2.000. Outra coisa é eu falar assim, média 20, desvio padrão 10. Caramba, cara, altíssimo desvio padrão, porque a média é 20. O desvio padrão é metade da média, altíssimo desvio padrão. Então, quando eu falo assim, escuta, eu tenho duas populações, fechou? Eu tenho duas populações. Ambas têm desvio padrão 40. Ambas têm desvio padrão 40. As duas são concentradas igualmente? Você diz, depende. Por que depende da média? Porque pense, uma coisa é ter desvio padrão 40 se a média for 100. Outra coisa é ter desvio padrão 40 se a média for 1.000. Porque 40 olhando para o 100 é muito. 40 olhando para o 1.000 já não é tanto assim, já é um desvio padrão pequeno. Perceba que você compara o desvio padrão, mas levando a média em consideração. Por isso que nós dizemos que o coeficiente de variação é uma medida que analisa a dispersão, portanto, medida de dispersão, também chamada medida de variabilidade relativa, porque é em relação a algo, é em relação
a média, por isso relativa, certo? Beleza. Além disso, é importante que você saiba que o coeficiente de relação, ele pode ser decimal, você pode responder ele com vírgula, ou você pode transformá-lo tranquilamente em percentual. Não há problema transformá-lo em percentual. Beleza. Ele pode ser negativo e pode ser positivo. Que é interessante, cara. Pouca gente sabe disso. Ele pode ser positivo e pode ser negativo. Positivo, negativo. Ele pode ser negativo? Pode. Mas de onde? Como assim? Ou nulo. Ele pode ser zero também, claro, né? Se todos os valores forem iguais, ele é nulo. O coeficiente de variação, ele pode ser negativo pelo seguinte motivo. O desvio padrão é sempre positivo, mas a média não. A depender da pesquisa que você está fazendo, a média pode ser negativa. Então imagine, suponha uma situação em que a média é negativa, porém o desvio padrão naturalmente é positivo. Valor positivo dividido por valor negativo dá uma resposta negativa. Significa dizer que é possível que o coeficiente de variação seja negativo. Também é possível que seja positivo e ele pode ser nulo também sem nenhum problema, certo? E cuidado agora com a seguinte ou com o seguinte fato, ele é usado para comparar populações. Quando eu falo populações, pode ser amostra, pode ser grupo. Eu vou colocar aqui o termo população, mas pode ser outra coisa. Ele é usado para comparar populações com médias diferentes, cujas médias são diferentes. Se as médias forem iguais, use o desvio padrão. Só o desvio padrão tá bom já. Se as médias forem diferentes, use o coeficiente de variação. E aí você vai entender agora o que eu tô falando. Você imagine só o seguinte. Eu venho aqui para você e digo assim, cara, eu tenho 3 tipos de caixa, ó. Tipo de caixa 1, tipo de caixa 2, tipo de caixa número 3. A primeira caixa tem desvio padrão 15, a segunda caixa desvio padrão 30, a terceira caixa desvio padrão 25. Qual delas é mais dispersa? Qual delas tem maior dispersão? Um leigo responderia assim, caixa 2. Porque ela tem o maior desvio padrão. E não é bem assim. Por quê? Tem que olhar em relação à média. Porque veja só, né? Na caixa 1, o desvio padrão é 15 dentro de uma média que vale 50. No segundo caso, o desvio padrão é 30 dentro de uma média que vale 75. No terceiro caso, o desvio padrão é 25 dentro de uma média que vale 100. E eu tenho que compreender, não olhando só para o desvio padrão. Se essas médias fossem todas iguais, não teria problema. Aí eu só olhava o desvio padrão. Porém, como eu tenho médias diferentes, para que eu possa entender isso melhor, eu faço assim. A caixa número 1 possui 30% de variação. A caixa número 2 eu vou calcular agora. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pelo valor da média. O coeficiente de variação da caixa número 2 vai ser igual. O desvio padrão é 30, a média 75. Fica 30 dividido por 75. O coeficiente de variação é 0,4. Pega 30, divide por 75, fica 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 40%. O que significa isso? Que a segunda caixa tem uma variação de 40%. E agora chegamos então na terceira caixa. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pelo valor da média. O coeficiente de variação vai ser igual. O desvio padrão da caixa número 3 é 25. O valor da média é o número 100. Você então coloca para nós lá, número 25 dividido pelo número 100. Quando você faz 25 dividido por 100, você chega então em 0,25.
0,25 é a mesma coisa que 25%. Então, como que você analisa isso? Ó, na caixa 1, esse 15 aqui, ele significa 30% da média, 30% de variação. Na caixa número 2, 40%. E na caixa número 3, 25%. Pergunto, qual das três caixas tem maior variabilidade? Caixa 2. A caixa número 2 tem maior variabilidade, porque ela tem o maior coeficiente de variação. Legal. Agora, cuidado. Qual é a caixa que possui menor variabilidade? A caixa que possui menor variabilidade é a caixa número 3, porque a variabilidade dela é de apenas 25%. Se a variabilidade é de apenas 25%, nós então dizemos que das três caixas, a que tem menor variabilidade, ou em outras palavras, os valores são mais concentrados, é a caixa número 3. E perceba que o desvio padrão dela não é o menor. O desvio padrão puro, seco, o menor é a caixa 1. Mas quando você olha em relação à média, essa informação fica, sem dúvida, diferente, certo? Nós avançamos. Trouxe uma questãozinha, acho que trouxe duas questões para que nós olhemos juntos aqui. A primeira questão é essa, para você ter uma ideia aí de como que pode cair na sua prova o conceito de coeficiente de variação. Questão 1, o coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão, usada para comparar a variabilidade de amostras, eu coloquei populações, podem ser amostras, de dados que tem. Então, veja só. Quando é que você pode usar, quando é que você usa o coeficiente de variação? Se você assistiu a aula do professor Johnny Zini, esse que vos fala agora, você aprendeu assim: eu devo usar o coeficiente de variação para comparar populações / amostras que possuem médias diferentes. Porque se as médias fossem iguais, eu usava já o desvio padrão. Eu só vou usar se as médias forem diferentes. Pronto, vou lá e assinalo a alternativa B de bola, ganhei uma questão. Caramba, Johnny, só isso? Só isso. É muito comum cobrarem de nós o coeficiente de variação de maneira teórica, não de maneira prática, certo? Próxima questão que eu trouxe, tá aqui, ó. As principais medidas de dispersão utilizadas na estatística são a amplitude, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e o desvio interqualítico. Sobre o tema, é correto afirmar que, item A, as medidas acima listadas têm seus valores dependentes na íntegra dos valores da distribuição amostral. Errado, sabe por quê? O que ele quis dizer aqui é o seguinte: que todas as medidas citadas, amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e desvio interqualítico, que todas essas medidas dependem na íntegra dos valores da amostra. E é mentira, por exemplo, para a amplitude. Porque a amplitude, quando você calcula ela, você não depende de todos os valores da amostra ou da população. Você usa o menor e o maior, porque a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então não é verdade que elas todas dependem na íntegra dos valores da amostra. Na íntegra, não. Porque a amplitude não depende da integralidade dos valores, depende apenas do menor e do maior. Por isso que o item A está errado, certo? Item B de bola. A variância apresenta a vantagem de ser diretamente comparável com os valores da distribuição. Pelo amor de Deus, é o contrário. A variância tem o defeito. Ela tem o defeito, não é vantagem. Ela possui o defeito, não tem vantagem. Ela possui o defeito de não ser
não ser diretamente comparável com os valores da distribuição. Se no lugar de vantagem aparecesse defeito e tivéssemos a palavra não, eu marcaria o item B de bola. Porque a variância tem o defeito de não ter a mesma unidade de medida da variável pesquisada. E eu não consigo fazer comparações. Por exemplo, a média é 100 minutos. A variância 25 minutos ao quadrado. Vamos comparar isso? Não tem como. Porque 25 minutos ao quadrado não tem significado real para nós. E, portanto, a variância possui como maior defeito, o seu grande defeito, não ser comparável com os valores da amostra, com os valores da população. Continuamos e chegamos, então, no item C. É possível afirmar que a variância sempre é maior ou igual ao desvio padrão. Essa aqui engana muita gente, está errado. Como está errado? Ué, você não falou que o desvio padrão é a raiz da variância? Falei. Então, se o desvio padrão é a raiz da variância, o desvio padrão sempre vai ser menor que a variância. No mínimo vai ser igual, claro, porque no mínimo vai ser igual. Porque 4 é a variância. Tira a raiz, 2. Desvio padrão é menor. Variância 9. Tira a raiz, 3. Ah, o desvio padrão é menor. Então não é verdade? Não, não é verdade não. Nem sempre. Porque se a variância for um número menor do que 1, se a variância for um número entre 0 e 1, o desvio padrão fica maior. Quer ver uma coisa? Vamos aqui, só a título de exemplo, para você poder entender isso aqui. Vamos supor que a variância, ela valha, por exemplo, pegar um valor bonitinho, 0,36. Pronto. O desvio padrão é a raiz da variância. A raiz de 0,36 é 0,60. Olha que interessante. O desvio padrão é maior do que a variância. Então você tem que lembrar o seguinte. Se a variância for maior do que 1, então a variância sempre é maior que o desvio padrão. Se a variância for um número entre 0 e 1, a variância é menor que o desvio padrão. Sempre que a variância for algum número entre 0 e 1, nós vamos ter que a variância é menor que o desvio padrão. Só pensando nisso aqui, ó. Variância 0,36. O desvio padrão é a raiz da variância. Raiz quadrada de 0,36, 0,60. Portanto, errado o item C. Não é verdade que a variância é sempre maior ou igual ao desvio padrão. D de dado. O desvio interqualítico é sempre superior ou no mínimo igual à amplitude. Errado. Sabe por quê? Olha só. A amplitude, ela é isso aqui, ó. Você pega uma distribuição. Aqui eu tenho o menor valor, o valor mínimo, e aqui eu tenho o maior valor, que é o valor máximo. A amplitude é essa distância completa aqui. Legal. O desvio interqualítico é o seguinte, ó. Aqui vai estar o quartil número 1, lá no final vai estar o quartil de número 3. Essa distância aqui é o desvio interqualítico. Perceba que, em regra, o desvio interqualítico é menor que a amplitude. E ele falou o contrário. O desvio interqualítico é sempre superior à amplitude. Errado o item D de dado. Chegamos no item E, que é o item que me fez trazer essa questão para você. O coeficiente de variação é uma medida invariante às mudanças de escala. E perfeito. Sabe por quê? Nós dizemos que o coeficiente de variação, ele não tem unidade de medida, porque ele é porcentagem. E se ele é porcentagem, ele não tem uma unidade de medida. Ele é invariante, ele não muda quando você muda a unidade de medida, porque ele é em porcentagem. Ele não é, então, vou dar um exemplo. Eu faço uma pesquisa sobre tempo, em minutos, certo? Quando eu calculo para você o coeficiente de variação, ele vai ser uma porcentagem. Vou dar um exemplo mais fácil, mais claro ainda. Vamos pensar aqui, ó. Voltei aqui, vou ser mais claro ainda. Vamos supor que eu fiz uma pesquisa em que a média, veja só, fiz uma pesquisa em que a média deu uma média de 30 minutos
E o desvio padrão foi um desvio padrão de 15 minutos. Quando você calcular o coeficiente de variação, ele vai ser 50%. Aí eu faço uma outra pesquisa. A outra pesquisa que eu fiz, a média é 30 quilômetros e o desvio padrão é 15 quilômetros. Olha que interessante. Eu mudei minuto para quilômetro. O coeficiente de variação vai continuar sendo 50%. Perceba que não importa se é minuto, se é quilômetro, se é dia, não importa o que é. Ah, é 30 quilômetros? É 30 minutos? 15 minutos? 15 quilômetros? Quando você calcula o coeficiente, ele é sempre em porcentagem. O que significa dizer que o coeficiente de variação, ele não muda, ele não varia, ele é invariante, aquilo que não varia, em relação à unidade de medida. Você troca a unidade de medida e o coeficiente de variação fica firme na dele, ele não troca. Por isso que você marca a alternativa que é, a alternativa é de escola, como sendo a alternativa correta, certo? Muito bem, fechamos aqui essa questãozinha e aí nós então fechamos a aula ao longo da qual abordei contigo cálculo na prática e especialmente conceitualmente o que é coeficiente de variação. Foi um grande prazer, cara. Até a próxima. Valeu.